Bom dia, meu nome é professor Paulo Carvalho, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica e hoje vamos iniciar a terceira parte do nosso curso sobre geração eólio-elétrica. Essa terceira parte, o ponto principal, o foco será a energia e potência do vento, como esses mecanismos se dão a nível do aerogerador. Começar com equações básicas, conhecidas de todos. A energia cinética de uma massa de ar m em movimento com velocidade v é dada por essa equação, meio de mv ao quadrado. A potência disponível com densidade do ar ρ e área da seção transversal de um tubo de corrente A é dada por potência disponível meio de ρ a v ao cubo. Essa potência disponível está contida no vento, derivada a partir da equação da energia cinética. Aqui a gente não vai entrar em detalhes da derivação das equações, vamos apresentar já os resultados finais. E uma informação que é muito encontrada na literatura é a densidade de potência. A densidade de potência seria a potência disponível pela área, meio de ρ/v ao cubo. Essa última informação geralmente é dada porque você vai ter aí como unidade, obviamente, o watt por metro quadrado e de acordo com a área das pás, varrida pelas pás de cada aerogerador, eu multiplico e tenho aí a potência disponível que está colocada para cada aerogerador. Então é assim interessante porque pode ser aplicado para diferentes áreas de diferentes aerogeradores. Aqui só para a gente ter uma visualização melhor, Então, o fluxo de uma massa de ar através de uma seção circular. Então, eu tenho aqui um vento que chega a uma determinada velocidade v. Eu tenho uma área varrida pelas pás, que obviamente depende de cada modelo de aerogerador. E, obviamente, a função dessas pás é retirar a energia dessa massa de ar em movimento e após as pás o vento sai com uma velocidade inferior à velocidade inicial, velocidade antes de tocar as pás. Então a questão chave é determinar essa potência retirada do vento, Então aqui de forma mais detalhada a gente tem essa velocidade a montante das pás, que a gente chama aqui de V1, a velocidade V2, que é a velocidade do vento a nível das pás, e o vento deixa as pás com a velocidade V3 inferior a V1. A gente poderia citar aqui dois casos extremos. Primeiro, a velocidade do vento não alterada, V1 igual a V3. Ora, nesse caso, logicamente, nenhuma potência é retirada porque não houve alteração na velocidade do vento. E o segundo caso extremo, a velocidade do vento é diminuída para zero, V3 igual a zero. Então, nesse caso, o fluxo de massa de ar é zero, o que também causa que nenhuma potência seja retirada. Então, no momento que a velocidade V3 é zero, é como se houvesse um entupimento, então não há mais o fluxo de massa de ar e, logicamente, a partir desse momento, nenhuma potência seria retirada. Então, a gente vê, obviamente, que essa velocidade V3 vai ser algo intermediário entre zero e V1. Há algumas equações, então, para determinar essa potência retirada a partir daquela potência disponível. Eu adoto aí que a velocidade V2, uma velocidade média entre V1 e V3. A potência retirada passa a ter essa formulação. E, finalmente, aqui a última forma ela fica em função desse alfa, que seria uma relação entre V3 sobre V1. Então, o alfa fica aí V3 sobre V1. Então, o valor máximo da potência retirada é encontrado quando alfa igual a 1/3, ou seja, quando o vento deixa as pás do rotor com 1/3 de sua velocidade original. Então, essa importante conclusão foi fornecida no início do século XX por um físico Betz,
Então, em homenagem a ele, esse valor máximo da ordem de 59% é dado o nome em homenagem a ele, é o chamado coeficiente de potência de Betz, que estabelece o máximo de 59% que pode ser retirado, né, quando o vento deixa as pás do rotor com um terço de sua velocidade original. Para as turbinas eólicas modernas, né, os valores estão na ordem de 50%, um pouco mais, um pouco menos. E aí chegamos aí a nossa formulação, né? Potência retirada é meio de Rho a V1 ao cubo, CP. CP aí é o coeficiente de potência. E a potência de Betz, que é o máximo, né? 59%, o valor aqui de meio de Rho a V1 ao cubo, 16/27, que é o 59% ali do coeficiente de Betz. Uma informação importante é que o coeficiente de potência é função da velocidade específica lambda. Então, a velocidade específica representa a relação entre a velocidade de rotação da ponta da pá, que eu vou chamar aqui de VU, e a velocidade do vento. Então, como a gente está vendo que é uma relação entre velocidades, na realidade, lambda não se trata de velocidade, mas de um número adimensional, né? Então, fica aí, apesar do termo velocidade, não se trata de uma velocidade, é um número adimensional. E a velocidade VU, por sua vez, é definida pelo produto da velocidade angular ômega da pá e o raio R da pá. Então veja aí que o VU é ômega R. Como é da ponta da pá, eu pego o raio máximo, por isso que eu estou utilizando aqui um R maiúsculo, e logicamente esse raio máximo é o comprimento da pá. Então é a velocidade da ponta da pá definida aí pelo comprimento da pá. Então, aqui para a gente facilitar a visualização, eu tenho aqui uma figura que mostra a relação do coeficiente de potência e a velocidade específica, a famosa curva CP lambda. Então, veja que o CP ele vai tendo um crescimento até um certo ponto, depois ele cai. O CP máximo é o limite Betz, que a gente já viu que é 59%, né? Os valores de pico chegam próximos ao limite de Betz. Então a gente observa aí que apenas um único valor de lambda conduz o valor máximo do CP. Tá? Então, repetindo aqui as relações, a velocidade específica lambda é o VU sobre V, e a velocidade de rotação da ponta da pá, VU igual a ômega R, onde o R seria o comprimento da pá, já que a velocidade é definida como uma velocidade de rotação da ponta da pá. Uma informação importante é que a relação entre CP e lambda mostra que para apenas um valor da velocidade específica, o coeficiente de potência é máximo. Então, obviamente, eu vou querer trabalhar próximo a essa região, né, para garantir que o meu coeficiente de potência, já que a gente entende o coeficiente de potência como um rendimento aerodinâmico, então eu quero que ele seja máximo, então eu vou trabalhar num lambda mais ou menos constante. Tá? Ora, se o lambda é a relação entre velocidades que a gente observou, então apenas aerogeradores que operam em velocidade variável podem manter o valor de lambda constante, independente da velocidade do vento. Tá? Então, aquela história, a velocidade do vento aumenta, eu aumento o VU para manter o lambda constante. Né? Se a velocidade do vento diminui, eu diminuo o VU para manter o lambda constante. Tá? Então, apenas a operação em velocidade variável pode manter o lambda mais ou menos constante, o que faz com que o coeficiente de potência permaneça em seu valor máximo. Tá? Então, essa aí já antecipando, é a grande vantagem da operação em velocidade variável, que faz com que todos os aerogeradores modernos de grande porte trabalhem com a filosofia de velocidade variável, né? Que a ideia é sempre manter esse lambda constante próximo do valor que conduz ao CP máximo. Então, é uma informação importante que a gente já pode antecipar aqui, entender o porquê da velocidade variável.
Em termos de grandeza, para a gente ter ideia, máquinas com potência na ordem de kW alcançam velocidade de cerca de 180 RPM, máquinas na ordem de megawatt operam com cerca de 20 RPM. Então, a velocidade de rotação, logicamente, os aerogeradores de alguns quilowatts as pás são bastante reduzidas, que faz com que as pás sejam muito leves e fazem com que elas girem em rotações muito elevadas. As pás das turbinas dos aerogeradores conectados à rede são pás de várias toneladas, bastante pesadas, e fazem com que então a rotação delas seja muito lenta, como a gente vê aqui, rotações em torno de 20 RPM. Outro conceito importante aqui está relacionado ao conceito de solidez, né? Então, o que seria solidez nesse setor eólico? A gente sabe que quanto menor for o número de pá, mais rápido o rotor gira, obviamente, né? Uma menor massa vai fazer com que ele gire, que é o caso, por exemplo, dos cataventos, unidades de pequeno porte. A velocidade específica também, dessa forma, é função da solidez. Seria então a relação entre a área total das pás e a área varridas por elas. Então, a gente vê o catavento multipás, a área das pás praticamente é a área varrida por as pás. Então, é um valor alto de solidez, aproximadamente 1. A área das pás é praticamente igual à área varrida pelas pás no catavento. No caso do aerogerador de 1, 2 ou 3 pás, né? 3 pás é o mais usado, logicamente é uma baixa solidez, porque eu tenho uma área das pás e a área varrida por elas é maior do que a área das pás. Então são aí um conceito que também, como a gente vê, tem uma influência direta na determinação da velocidade específica. E aí temos uma classificação importante, né? Primeiro seria aqui rotores com alto valor de lambda. Então, lembrando aí a relação lambda, né? VU sobre V. Eles apresentam baixo torque na partida, tá? Eles têm uma baixa solidez, baixa solidez está relacionado a pouco número de pás, né? São geralmente configuração mais usada são 3 pás, e são empregados para a geração de energia elétrica. Então, em termos de valores, unidade de eixo horizontal com 3 pás e de eixo vertical do tipo da RE apresentam lambda na faixa de 4 a 7, o que leva ao CP, né, o coeficiente de potência, entre 0,4 e 0,5. Como a gente falou, as unidades atuais ficam aí os CPs ótimos em torno de 50%. Unidade de eixo horizontal com 2 pás, por sua vez, na faixa de 10 a 12. Então, só para a gente ter uma noção dos valores, mas, como a gente falou, o tipo mais utilizado são unidades de eixo horizontal com 3 pás. Então, essas são as características dos aerogeradores utilizados para geração de eletricidade em parques eólicos. A outra categoria seriam rotores com baixo valor de lambda. Tá? Então, elas têm um elevado torque na partida, elas têm uma alta solidez, ou seja, são muitas pás. O exemplo melhor é o famoso catavento multipás, né? Que a área das pás praticamente coincide com a área varrida pelas pás. São empregados para bombeamento de água, porque aqui, como eu falei, o importante é a questão do elevado torque, elevado conjugado aí para a operação de acionamento, geralmente de uma bomba aí de êmbolo, né, que é a configuração mais usada. Esses cataventos multipás apresentam lambda na faixa de 1 a 2,5, CP entre 0,15 e 0,3. Então veja que o rendimento aerodinâmico, né, o coeficiente de potência na faixa de 0,1, 0,2 é bem inferior ao rendimento aerodinâmico da primeira categoria, né? Das unidades que são empregadas para geração de energia elétrica e ficam na faixa de 0,5. Então, aí fica as duas configurações, né? Basicamente aí função aí da relação do conjugado, e obviamente a gente entende as aplicações, né? Ninguém vai usar um catavento multipás para geração de energia elétrica porque o rendimento é muito baixo.
Falar um pouco das forças aerodinâmicas. Então, essas forças são consequência das equações básicas do escoamento de fluidos, né? Então, as duas equações básicas são a equação da continuidade, que coloca que numa região de estrangulamento, né, onde as linhas de escoamento são apertadas, são estranguladas, a velocidade V do fluido aumenta. Então, ρAV constante, logicamente, quando eu reduzo a área, para manter o resultado constante, logicamente que eu tenho que aumentar a velocidade do fluido. E a equação de Bernoulli, que coloca que nesse ponto de estrangulamento, a pressão P deve baixar, considerando uma tubulação horizontal, YH0. Então, considerando aí a tubulação horizontal, numa região em que ocorre o aumento da velocidade V do fluido, logicamente, para o resultado ficar constante, eu tenho que ter uma redução da pressão. Então, a pressão é reduzida nesse ponto de estrangulamento. E aqui a gente tem seria uma imagem aqui de uma seção transversal, um corte de uma pá, né? Veja que devido a uma determinada inclinação dessa pá, eu estou fazendo com que as linhas do fluxo na parte superior elas sejam aqui comprimidas, né, a área de escoamento seja reduzida, enquanto que na parte inferior da pá, obviamente, ocorre o processo contrário, né, ocorre um afastamento entre as linhas. Então, eu coloco que a pressão na parte superior da seção transversal deve ser inferior à pressão do ar na região não perturbada pela pá. Na parte inferior, a pressão é superior. A consequência dessa diferença de pressões é o surgimento de uma força dirigida para cima, denominada força de sustentação. Então, veja que ocorre uma diferença de pressão, né, entre a parte inferior e superior. Essa diferença de pressão faz surgir uma força dirigida para cima. E essa força é exatamente a principal força que vai fazer a rotação, o giro das pás. A gente está falando aqui pás de aerogerador, mas obviamente esse é o mesmo princípio da asa do avião, né? Então, a partir exatamente da inclinação das pás do avião, né, do aerofólio, eu tenho condição de surgimento de uma força que faz, obviamente, no caso aí, a elevação do avião, faz com que ele alcance voo. Uma informação também importante é como se dá o processo da velocidade resultante, né, nessa seção da pá. Então, nós vamos entender aqui a figura. Eu tenho uma seção da pá com determinada inclinação. Vejam que da parte inferior da figura eu tenho aqui a velocidade do vento. Então, o vento chega nas pás, mas quando o vento chega nas pás, essas pás já estão no movimento de rotação. Obviamente, elas não estão paradas, estão girando. Então, veja ali a nossa linha chamada plano de rotação do rotor, tá? E eu tenho a velocidade rotativa da seção da pá. Como eu falei, a pá ela se encontra girando nesse plano, tá? Então, relativamente falando, eu construo aqui um triângulo de velocidades. Vejam aqui na ponta da pá. Então, seria para esse triângulo representa a velocidade que a pá, entre aspas, enxerga. Então, essa velocidade que a pá, entre aspas, enxerga é o que, pessoal? É uma soma vetorial, né? Eu tenho aqui a soma vetorial da velocidade de rotação, tá? Considerando aqui a pá parada, então a velocidade relativa aqui de rotação da direita para a esquerda, e eu tenho a velocidade com que o vento chega. Então, o que, na verdade, a pá enxerga é a soma vetorial, né? Essa velocidade resultante da velocidade do vento mais a velocidade de rotação. Então, eu vejo aí, está representado ali o V dado pela raiz quadrada de V2 ao quadrado mais VU ao quadrado. Tá? Então, a soma vetorial da velocidade de rotação da pá e da velocidade do vento produz a velocidade resultante que o perfil da pá enfrenta. A velocidade resultante V é sempre maior do que a velocidade do vento no nível das pás. Então, essa é uma informação importante que, através dessa inclinação, né, eu faço com que a pá receba uma velocidade resultante que é maior do que a velocidade do vento, por conta aí
dessa estratégia aí de inclinação. Veja ali que ela vai chegar com um ângulo alfa, né, a velocidade resultante em relação a esse segmento que une aí as pontas da pá. Variação da velocidade resultante ao longo da pá. Então, lógico, se eu veja ali na ponta da pá, eu tenho a velocidade de rotação e tenho a velocidade do vento. Logicamente, a velocidade do vento ela se mantém ao longo do comprimento da pá, mas veja que a velocidade radial, que nós já vimos, que é o ômega r, como é função do raio, vai variando. Então, logicamente, à medida que eu chego mais próximo do início da pá, essa velocidade radial vai diminuindo, então, obviamente, vai causando aí a variação da velocidade resultante, ou seja, cada seção da pá ela vai ver uma velocidade resultante diferente. Então, um conceito também para a gente entender como se dá esse mecanismo aí do vento incidindo sobre a pá. É o momento aqui a gente falar de dois ângulos bastante importantes, né, nessa lógica aí do como se dá o processo de extração de energia, né, do vento. São os ângulos de ataque e o ângulo de passo. Né? Primeiro, a definição, a corda, esse segmento chamado corda, é a linha que une as extremidades da pá. Então, alfa é o ângulo formado entre a corda da pá e a velocidade resultante, então chamado ângulo de ataque. Se V é o ângulo formado entre o plano de rotação da pá e a corda da pá, denominado ângulo de passo. Então, nós temos aqui a figura mostrando exatamente o ângulo, o alfa, o ângulo de ataque. Veja que o segmento que une as pontas da pá, dessa seção da pá, né, se chama corda. O ângulo entre corda e a velocidade resultante é o ângulo de ataque, como indicado na figura. E o ângulo entre a corda e o plano de rotação é esse ângulo V, que é o chamado ângulo de passo. Nós também temos aqui na figura o nosso triângulo de velocidades, que nós já vimos, né? A velocidade resultante é a soma vetorial de V2 com VU. V2, velocidade do vento a nível da pá, VU, a velocidade de rotação. E como nós já falamos, a diferença de pressão, né, na parte superior e inferior faz surgir uma força para cima. Está representada aqui na figura pela Fs, a força de sustentação. Essa força de sustentação ela é perpendicular à velocidade resultante. Então imagina aqui que eu tenho uma ponta da pá presa, essa força de sustentação ela vai puxar, então é ela que vai fazer com que o rotor gire. Tá? Essa força de sustentação é dada aqui pela relação meio de CS ρ a V resultante ao quadrado, em que CS é o coeficiente de sustentação que está relacionado aí com esses ângulos, com esse ângulo de inclinação da pá. Uma outra força que surge, essa a gente viu aqui que a força de sustentação está relacionada à inclinação da pá. Uma outra força que pode surgir é quando você tem uma superfície que é empurrada pelo vento. Né? Então aqui a gente não tem mais esse ângulo de inclinação, simplesmente o vento vai empurrar algo que está na sua frente. É uma relação mais simples que a gente observa, por exemplo, rotores de eixo vertical. Né? Então vamos imaginar aqui que esse eixo aqui da figura é vertical, eu tenho uma pá. Logicamente, quando eu incidir o vento, ele vai empurrar essa superfície. Tá? Então, eu tenho aqui V2, uma velocidade do vento a nível da pá. Eu tenho VU, né? Essa pá já estava essa superfície já estava em rotação. Nesse caso, a VR é V2 menos VU, então veja que a velocidade resultante é menor do que V2, ao contrário do caso anterior. E vai surgir a força de arrasto, ou seja, como o nome já está sugerindo, a força que empurra essa superfície. Força de arrasto é dado por meio de CA ρ a VR ao quadrado, em que CA é o coeficiente de arrasto.
coeficiente de arrasto está diretamente ligado ao tipo de superfície, né, que o vento vai empurrar. Tá? Então, temos aqui, por exemplo, dependendo da uma concha convexa ou côncava, vai ter diferentes coeficientes de arrasto, tá certo? Então, obviamente, quanto maior o coeficiente de arrasto, maior a força para empurrar a superfície. Alguns usos da força de arrasto, então a gente vê aqui no item A, o que nós já comentamos anteriormente. A gente está vendo aqui uma vista de cima, né? Então a gente tem aqui o anemômetro de 3 conchas, que é bastante utilizado para medição de velocidade do vento. Então, exatamente isso, o que faz o anemômetro de 3 conchas girar é o fato do em determinada situação, veja aí no caso da figura, de um lado eu tenho uma superfície côncava e outro lado eu tenho uma superfície convexa. Então, nesses dois braços aí que estão recebendo a ação do vento, nós vamos ter diferentes coeficientes de arrasto. Tendo diferentes coeficientes de arrasto, nós vamos ter diferentes forças de arrasto. Então, logicamente, essa diferença entre essas forças de um braço e o outro é que faz o mecanismo girar, tá? Se fosse aí o mesmo tipo de superfície, logicamente ele ia ficar aí balançando numa intermitência, mas não giraria. No item B, a gente tem de novo também a vista por cima, né? Uma das primeiras utilizações pelo ser humano foram velas, né, feitas com peles de animais ou tecido, que giravam com o eixo vertical. Logicamente, eles perceberam que um braço ia empurrar numa direção, outro e no outro, então ia ficar num balanço, isso aí não ia girar. Então, teve a ideia de construir um anteparo, né, do lado esquerdo, exatamente para o vento ele poder incidir apenas em uma superfície e a outra ficava protegida, que logicamente isso fazia com que todo o conjunto girasse. Né? Aqui no item C, no item D, a gente tem de novo também a vista de cima, temos a configuração básica do chamado rotor Savonius, né? Então, que é o princípio básico, você oferecer uma superfície côncava e convexa para o vento, então essa diferença, né, como a gente já explicou, a diferença de superfície gera diferentes forças e faz com que o mecanismo gire. Né? Então, é o princípio aí do chamado rotor Savonius, que será explicado com mais detalhes futuramente. Então chegamos aqui à força resultante, né? Voltando aqui para a seção de uma pá, de um aerogerador, né? Usado aí para a produção de energia elétrica. Essa seção a gente já viu, já falamos da velocidade resultante, que ela incide sobre a pá com determinado ângulo alfa, ângulo de ataque. Perpendicular à velocidade resultante vai surgir a força de sustentação, mas na realidade o que a gente vê é que as duas forças atuam, tá? Então a força resultante é o que? É a soma vetorial da força de sustentação mais a força de arrasto. Então imagine que a força de sustentação ela está puxando essa pá, então essa pá ela está se deslocando da direita para a esquerda. E veja que a força de arrasto ela vai no sentido contrário do movimento, então no sentido de frear, de reduzir a velocidade. Então veja aí a soma geométrica, né? A força resultante é a soma geométrica da sustentação mais a força de arrasto. Né? A sustentação é perpendicular à velocidade resultante, arrasto é contrário ao movimento, mas a gente sabe que para pequenos ângulos a força de arrasto é muito reduzida, então praticamente para pequenos ângulos a força de resultante é praticamente igual à força de sustentação e obviamente é isso que faz com que o rotor, né, das turbinas eólicas gire. Aqui a gente falou dessa questão das forças, né? A gente já viu as forças são determinadas pelos coeficientes e os coeficientes são determinados pelos ângulos, né? Então a gente vê aqui nós temos aqui no eixo vertical o coeficiente de sustentação, no eixo horizontal o coeficiente de arrasto, e ao longo dessa curva
nós temos diferentes valores do ângulo de ataque. Tá? Então, cada ângulo de ataque resulta em valores específicos de coeficiente de sustentação de arrasto. Então, observe se eu tenho aqui o máximo coeficiente de sustentação, é o valor máximo da força de sustentação. Então, veja, esse máximo coeficiente de sustentação, ele está na faixa aqui entre 10 e 15 graus. Tá? Esse valor ele produz um determinado coeficiente de arrasto, né? O coeficiente de arrasto mínimo aqui dá na região em torno de 0 grau. Então eu tenho aí um compromisso aí nessa região ótima entre 10 e 15, é o máximo coeficiente de sustentação, e o coeficiente de arrasto não é tão grande, então é a região indicada aí para minha operação. Observe o que é que acontece se eu aumentar o ângulo de ataque. Tá? Então veja que se eu aumentar para valores maiores do que 15 graus, observe que o coeficiente de sustentação começa a cair, começa a ser reduzido, ou seja, eu começo a reduzir minha força de sustentação e ao mesmo tempo eu faço o quê? Eu aumento o valor do coeficiente de arrasto. Então, para ângulos maiores do que 15 graus, eu reduzo a força de sustentação, aumento a força de arrasto. Logicamente, qual é a consequência disso? Obviamente, a pá vai parar. Então, obviamente, aqui é a operação usual. Se eu quero parar a pá, eu tenho que fazer um giro nela até que ela fique em uma velocidade muito reduzida. Eu aplico, então, os freios e paro a pá. Quando eu quero fazer a pá girar novamente, obviamente, a operação contrária. Eu libero o freio, vou lentamente reduzindo o ângulo até chegar nessa região entre em torno de 10 e 15 graus, com que eu consiga a máxima valor da força de sustentação. Tá? Então a gente está falando isso aqui para aerogeradores, mas logicamente é o princípio de qualquer turbina. Né? Se eu tenho lá na hidrelétrica, a gente lembra a turbina Kaplan, ela tem a possibilidade das pás girarem, então obviamente é o mesmo princípio. Né? Eu estou ali com as pás no fluido, que é a água, então se eu quero controlar aqui a rotação parar, eu tenho que girar a minha pá para ela parar. Então o mesmo princípio aqui, obviamente, se aplica aqui às turbinas eólicas expostas ao vento. Bom, então essas são as principais informações, nossas referências aqui, o nosso livro base, Geração de Energia Elétrica Fundamentos. Trabalhamos aqui com a dissertação do Heinz Vogt, Análise Estrutural de Pás de Aerogerador eólico de pino porte feita de fibra vegetal brasileira. As fotos são do autor, exceto quando indicado. Então, agradeço a atenção de todos, até a nossa próxima conversa.